De volta ao noticiário nacional, os três poderes se reúnem hoje para discutirem sobre o impasse do IOF. Aline Becht volta aqui ao Jornal da Manhã e tem mais informações. Aline. Bom, Soraya, a audiência de conciliação marcada para acontecer hoje no Supremo Tribunal Federal, e a expectativa é de que participassem tanto a Presidência da República, representada pela AGU, a Advocacia Geral da União, quanto também a Presidência do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. No entanto, até então, Hugo Mota e Davi Alcolumbre não devem participar dessa audiência de conciliação e devem encaminhar os seus advogados. Serão representados por suas defesas. E aí isso já começa a despertar uma sinalização de que não houve consenso, não houve uma negociação ali amarrada em torno do IOF, até porque o governo federal ultimamente tem defendido que o decreto que aumenta o IOF é uma prerrogativa do executivo e que não pretende abrir mão dessa prerrogativa. Já o Congresso Nacional é contra essa prerrogativa do governo federal, acreditando e afirmando que o governo não deve, então, legislar em cima de um aumento de impostos, apenas decretando ali via um decreto, que isso não é algo arrecadatório, que é algo regulatório e que o governo não está equalizando, muito pelo contrário, está aumentando a alíquota ali do IOF, que todo mundo pagaria por isso. Essa é a argumentação do Congresso Nacional. Então, essa audiência foi marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal. Ele suspendeu temporariamente, eu lembro a vocês que essa suspensão veio há umas semanas atrás, tanto a suspensão do decreto do Executivo quanto a suspensão do decreto do Legislativo. Então, portanto, seguem as alíquotas do IOF como estão, as alíquotas atuais em vigência. Nenhum decreto teve efeito diante dessa tomada de decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. O governo alega que o aumento do IOF poderia trazer uma arrecadação entre 10 e 12 bi para o orçamento de 2025. Isso eles conseguiriam cumprir a meta de 2025 e também já projetaram uma meta para 2026, contando com essa arrecadação também. Portanto, o Congresso Nacional se contrariou com essa decisão do governo federal. Foi uma derrota do governo histórica dentro do Congresso Nacional. Tanto deputados quanto senadores chegaram ali, da base do governo, chegaram a votar pela derrubada do decreto no Congresso Nacional, e o Congresso foi totalmente contra essa medida do governo federal. O governo, então, diz que é uma medida de equalização e o Congresso diz que é um imposto regulatório e não um imposto arrecadatório usado ali para os cofres públicos, para arrecadação de conter a meta e de conter o orçamento para 2025. Então, portanto, os poderes, eles acabam ali defendendo as suas medidas. E aí, diante disso, agora essa discussão está no âmbito do judiciário, e quem vai decidir os próximos passos dessa discussão e dessa negociação é o ministro Alexandre de Moraes, ele que vai avaliar se o executivo pode ou não continuar utilizando esse decreto, se esse decreto entra em vigência ou não por parte do executivo, e também qual será o efeito do decreto do Legislativo. E isso a gente vai acompanhar ao longo do dia. A audiência marcada hoje para as 9 horas da manhã no Supremo Tribunal Federal. Deve acontecer essa audiência e aí depois a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vai avaliar tanto a parte do governo quanto a parte do Legislativo também. A gente segue por aqui acompanhando essa repercussão e essa expectativa, já tendo em vista também que o governo federal continua estudando medidas ali, alternativas para conseguir conter as contas públicas em 2025 e também já propor uma meta para 2026. Eu volto com você. Tá certo, Aline, obrigada pelas suas informações. Bom, nosso analista de economia, Alan Gani, já está por aqui para a gente também repercutir, né, Gani? Porque, bom dia para você. Além do tarifaço de Donald Trump, Congresso, governo também tem olhos ali voltados por uma outra crise que demanda muita negociação. E quando envolve dinheiro público, então, né? Exatamente. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda nossa audiência. Essa é uma questão crucial, né, para o governo, porque impacta as contas fiscais. O governo federal não quer fazer o ajuste pelo lado do gasto, mas pelo lado da arrecadação. Por isso, o aumento do IOF. Agora, o Congresso Nacional, representando os interesses da população e também de vários empresários, é claro que não quer este aumento do IOF. O ponto é que isso parou no Supremo Tribunal Federal
e o Supremo age como uma espécie de um poder moderador para chegar ali numa solução de consenso e não está dizendo simplesmente se é ou não constitucional o aumento do IOF. Isso traz uma sinalização bastante importante. Em economia, o risco institucional, ele é um risco relevante. Ou seja, a regra do jogo, numa próxima negociação, para aprovar, por exemplo, uma reforma da Previdência, uma reforma dura, muito mais difícil do que o IOF, uma reforma administrativa. Será que o Poder Judiciário vai ter que ser novamente este moderador? Então, essa situação mostra que o governo federal está muito enfraquecido para colocar reformas estruturantes de pé. Ô Gani, agora, sem essa arrecadação extra, que seria vinda do aumento do IOF, digamos que tudo permaneça como está, enfim, que o governo seja vencido nessa história. Quais são as alternativas aí para tentar fechar as contas do ano que vem, hein? O governo, Nonato, ele tem proposto aquele aumento da tributação dos mais ricos, colocando uma alíquota de 10% para quem tem uma renda anual de 1,2 milhão de reais. Aliás, como foi proposto pelo próprio Arthur Lira, né? E o governo apoia fortemente esse projeto do deputado. Agora, no meu entendimento, não seria um aumento de imposto. Acho que essa não é a solução. Seria corte de gastos. E aí, por exemplo, o que a gente pode falar? Cortar alguns subsídios setoriais, que são exagerados, é verdade. Cortar alguns privilégios da máquina pública. Então, muita gente fala assim, mas é só 1 bilhão ali, não faz diferença. Mas se a gente somar tudo, é um montante relevante. Então, precisa de um estudo para mapear esses privilégios e ver onde que a máquina pública pode se tornar mais eficiente. Que é a velha história, né? Pode não ser relevante, mas eu vou continuar gastando isso à toa, por exemplo. Perfeito, eu posso cortar. Você fala. Quer dizer, não é porque não é relevante e aí você vai continuar com uma ineficiência, não faz o menor sentido. É um desperdício de qualquer jeito, né? E assim, o Brasil, eu costumo fazer essa metáfora, essa analogia. É como se fosse uma casa com vários vazamentos, né? Você fala, um vazamento ali não tem problema, né? Não faz diferença. Outro vazamento ali também não faz diferença. Mas na hora que você junta todos esses vazamentos, Nonato, aí é um oceano, é um verdadeiro desperdício de recursos públicos. Diga-se de passagem, nosso dinheiro. Obrigado, Gani. Até já, hein?